Oi, gente. Meu nome é José May e esse vídeo vai ser um pouco menos, mais diferente do que o outro que eu postei, e vai ser sobre política e sobre o pragmatismo político e a identidade política das pessoas, né? Primeira coisa que eu gostaria de salientar nesse vídeo é sobre a questão dessa identidade política que está desviada, que está fora de rumo aqui no nosso país, né? Existe uma corrente de direita muito forte e muito odiosa dentro da nossa política, mas está fazendo um discurso idealista, está inclusive perseguindo as pessoas por ideologia e perseguindo instituições e pessoas por ideologia, quando essa ideologia é apenas uma cortina de fumaça, é um desvio para vocês entenderem o que de fato está acontecendo, né? A primeira coisa que eu sugiro às pessoas seria elas se envolverem com a própria realidade, né? O que eu quero dizer é o seguinte: não tem sentido você ter o mesmo voto que uma pessoa que seja rica, por exemplo, que seja da classe média alta, que seja rico e que seja milionário, bilionário e tal. Isso não faz sentido se você não está nessa classe. Por quê? Porque o dinheiro é finito, ele acaba um dia. E o governo é um grande distribuidor desse dinheiro, né? Ele é um grande arrecadador desse dinheiro, é um grande distribuidor desse dinheiro. Se o governo está com a ideologia ou está com o pensamento neoliberal, onde ele acredita que tem que dar mais dinheiro para os ricos reinvestirem e fazerem suas coisas, empregar mais e tudo, isso é papo furado. A gente vê que nós estamos passando pela crise e os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso é mentira, né? Então, se você mora num bairro de periferia, se você mora numa cidade interior pequena, se você mora e depende do governo para saúde, educação, transporte, segurança e etc., se você depende do governo para isso, não faz o menor sentido você esperar que se privatize tudo, né? Porque quando privatizar, você vai perder esses serviços. São ruins hoje, são ruins, o dinheiro é mal administrado, mas a solução é administrar melhor o dinheiro, não acabar com o serviço, né, do governo. O que eu quero dizer é que se aparecer um plano de saúde amanhã, da saúde privatizada, a Unimed, por exemplo, tem 2 milhões, 3 milhões de pessoas associadas, e nem assim ela consegue dar conta. No Brasil, nós temos 230 milhões, né, e o nosso sistema de saúde tem que atender todo mundo. Se você depende do governo para transporte, com os subsídios à passagem de ônibus, quer dizer, o governo paga parte da sua passagem para você não ter que pagar tão caro. Se você depende do governo para a escola, os seus filhos vão para a escola todos os dias e voltam dessa escola de professores públicos. Se você depende do governo para transporte, não faz sentido você votar o mesmo voto que os ricos. Os ricos podem pagar pelo plano de saúde, podem se operar nos Estados Unidos, os ricos podem dar as costas para o Brasil assim que a coisa piorar demais. Todos eles podem fazer isso. Você precisa se enxergar, se olhar no espelho e dizer com franqueza: aonde eu estou? Qual é a minha realidade? Eu dependo do governo? É isso que acontece. Se chega um candidato da República e fala que o mercado financeiro está todo com ele, que os investidores e especuladores estão todos com ele, você tem que votar ao contrário disso. Porque ou o dinheiro vai ser dado para licitações de grandes empresas no país e vai ser usado para investimentos que não têm o menor compromisso com o nosso país, ou ele vai ser investido nos serviços públicos que hoje são ruins por falta de uma administração melhor. Se a gente está com uma dor de cabeça, a gente não corta a cabeça, a gente toma um remédio, né? E é assim que a direita pensa. Eles pioram o serviço, mal administram o serviço, vão piorando, 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 até que chega uma hora que as pessoas falam: esse serviço não presta, privatiza tudo, ou dá tudo de graça e tal. E esse é o jeito que muitos políticos do nosso país têm escolhido para dar de graça o patrimônio nacional. O patrimônio nacional é composto de diversos bens, direitos e serviços que devem ser considerados estratégicos para o funcionamento da nossa sociedade. A gente viu a greve dos caminhoneiros
nas últimas semanas do governo Temer, que parou o país, né? A gasolina, o preço da gasolina, o preço dos veículos e tal, num país onde se anda em 4 rodas, ele tem que ser protegido, tem que ser custeado por parte do governo. Claro que tem. Entendeu? Porque se isso se deixar para o mercado internacional, num país em que é autossuficiente de petróleo e refinamento de petróleo, isso é um tiro no pé. Sabe? É como se amanhã dissesse, não, a gente depende totalmente de energia elétrica para fazer tudo no nosso país, vamos privatizar tudo, né? E deixa ao sabor do mercado internacional o custo da commodity energia, por exemplo. Né? A energia elétrica é um grande bem do nosso país e jamais deveria ter sido privatizada, não depois dos investimentos que foram feitos em Itaipu e em outras represas. Né? E Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce era a terceira maior mineradora do mundo. Ela dava lucros sucessivos para o governo, quando era estatal. Né? O que aconteceu? O Fernando Henrique pegou, viu aquele tesouro, resolveu vender. Né? E aí hoje acontece o que está acontecendo. Então, é o seguinte, a mensagem básica que eu quero dizer para você é o seguinte: está na hora de você se identificar na sua realidade, olhar em volta aonde você está, quem que você é na classe social, quanto dinheiro você faz, se você depende do governo ou não. Se você depender do governo, aquele candidato que falar que está de acordo com o mercado financeiro, corre dele. Não vote nele, porque esse é o voto dos ricos. E os ricos aqui no Brasil, eles não estão criando novas indústrias, não estão criando... Eles pegam esse dinheiro, botam na bolsa de valores para viver de renda, eles não querem produzir nada aqui. Então, nem compromisso com o nosso país eles têm. A nossa classe rica e milionária do nosso país, que vive aqui, é extremamente perversa. A gente só ouve todos os dias dizendo, todos os anos dizendo, que a diferença entre ricos e pobres aumentou em não sei quantos %. Né? Então, é o seguinte, se você é de classe média, para com essa conversa de direita, entendeu? Porque a direita é neoliberal, quer privatizar tudo, e se uma vez privatizarem sua escola, privatizarem sua educação, pararem com os subsídios nas passagens de ônibus, é você que vai se ferrar, cara. E isso está acontecendo hoje. Como não tem mais espaço para criar mais tributo, para criar mais imposto, para criar mais não sei o quê, eles estão fazendo isso através da Previdência. E fazendo isso através da Previdência, eles estão ferrando não só o seu presente, quanto o seu futuro também. O futuro do seu filho, que está estudando para trabalhar, que não vai ter nunca uma aposentadoria decente. Beleza? Então, para com esse papo de ultradireita. Tá? Você não é rico, você não pertence à classe daqueles que vão se beneficiar se o governo for de direita ou neoliberal. Tá ok? Bota a mão na cabeça. Esquece esse negócio de ideologia. Tá? Tanto da esquerda quanto da direita. Esquece isso. Você só precisa ver quem é que está do seu lado, quem é que está votando contra esse negócio da Previdência. E isso é só um exemplo. Tá? Então é isso, um abraço. A gente se vê no outro vídeo.